Sabe aquela sensação que parece que a gente nasce com ela, de estar sempre correndo atrás de alguma coisa? Uhum. Pode ser uma promoção, um relacionamento, ou até, sei lá, uma tal de paz interior que parece estar sempre na próxima curva. E a gente nunca chega lá. Nunca chega. A gente vive numa esteira, sempre olhando para uma cenoura na nossa frente. E se a gente parasse de correr? E se a filosofia fosse justamente o oposto? Começar a agir não a partir do que falta, mas do que a gente já tem. Essa é a grande virada de chave, né? Exato. Essa é a provocação que a gente vai analisar hoje. Nossa conversa parte de um material inspirado nas ideias do grande Alan Watts, que vira essa lógica da perseguição de ponta cabeça. A proposta é ousada: viver a partir de um estado de plenitude aqui e agora. Pois é. E o nosso desafio aqui é justamente desempacotar o que é esse tal de agir como se. Porque, vamos combinar, a primeira coisa que vem à cabeça é... É para fingir. Exato, é para ser iludido. E a ideia, como a gente vai ver, é o contrário disso. É uma mudança de postura interna tão, mas tão profunda, que, segundo o autor, ela tem o poder de reconfigurar a nossa própria realidade. Ok, então. Vamos começar pelo começo. O material aponta o que ele chama de um erro de cálculo fundamental no nosso software mental. A gente acredita que precisa chegar em algum lugar ou se tornar uma outra pessoa para finalmente se sentir completo. A vida vira essa corrida de obstáculos infinita. Exatamente. E o resultado disso é o que o texto descreve de uma forma muito precisa como um sentimento perpétuo de incompletude. O agora nunca tá bom o suficiente, né? Nunca. A gente está sempre vivendo no quando. Isso. Quando eu for promovido, vou relaxar. Quando eu encontrar alguém, aí sim vou ser feliz. Só que o autor observa algo que todo mundo já sentiu na pele. Quando a gente alcança o tal do marco, a mente não descansa. Ela só move a linha de chegada para mais longe. O alívio dura 5 minutos e logo surge um novo quando. É um ciclo vicioso, um adiamento constante da vida. E a analogia que o texto usa para isso é: nossa, eu achei ótima. Qual é? Ele compara essa busca a uma onda no oceano que está se esforçando desesperadamente para se tornar água. Uau! A onda sobe, quebra, se agita, gastando uma energia enorme para tentar ser a coisa que ela, na sua essência, sempre foi. E essa analogia é perfeita porque ela expõe o absurdo da nossa situação. A gente busca lá fora por paz, por amor, por um senso de valor. Como se fossem coisas a serem adquiridas, né? Não são prêmios. Elas são a nossa própria natureza. A água, da qual a gente é feito, que foi soterrada por camadas e camadas de condicionamento, de medo, de dúvida. Tá, mas aí entra a parte que pode dar um nó na cabeça. A solução proposta é uma inversão total. Agir como se já tivesse tudo. Deixa eu tentar entender isso na prática. Certo. Se eu tô, por exemplo, procurando um emprego e me sentindo inseguro, eu devo agir como se já tivesse o emprego dos sonhos? Isso não soa meio, sei lá, delirante? Essa é a pergunta-chave. E a distinção que o autor faz aqui é crucial. Não se trata de fingir. Não é sobre olhar para a conta bancária vazia e dizer eu sou um milionário de uma forma vazia. Que seria um auto-engano. Seria. O texto é claro sobre isso. A mudança não é em negar a realidade externa, mas em parar de se identificar com ela. É uma mudança de âncora, sabe? Mudar a âncora. Como assim? Em vez de sua identidade estar ancorada nas circunstâncias eu sou o cara desempregado e ansioso, você a âncora numa verdade interna. O autor chama isso não de um ato de pretensão, mas de um ato de lembrança. Você se lembra de quem você é por baixo do medo temporário. Entendi. Então, tipo, no exemplo do emprego, não seria chegar na entrevista e dizer o emprego já é meu. Não. Mas sim entrar na sala se portando não como um candidato desesperado, mas como um profissional competente e valioso que já é aquilo que a vaga exige, independentemente do resultado. Perfeito. É isso. A mudança é na fonte da ação. Em vez de a sua postura implorar por validação, por favor me dê esse emprego para eu me sentir seguro, a sua postura já emana segurança. Você caminha como o autor da história, não como um coadjuvante. Exatamente.
O exemplo que o texto dá é simples, mas é muito profundo. Você não sorri porque o mundo é gentil. Você sorri e o mundo frequentemente retribui o gesto. A causa vem de dentro. Peraí, deixa eu ver se peguei direito. A fonte está dizendo que o sentimento tem que vir antes da evidência? Exato. Mas isso vai contra tudo que a gente aprende sobre lógica, sobre racionalidade. O normal é, eu passo na prova, então eu me sinto inteligente. Eu recebo um elogio, então eu me sinto valorizado. E é exatamente esse o ponto que o autor quer subverter. A mente racional, que é uma ferramenta incrível para muitas coisas, opera na lógica do ver para crer. Precisa de provas. Precisa de dados, de provas externas, para daí autorizar um sentimento interno. Mas a criação, seja de uma obra de arte ou da própria vida, opera na lógica inversa. É a do crer para ver. O estado interno é a semente, a manifestação externa é o fruto. Entendi. Você primeiro precisa se sentir como o artista, para depois pintar a obra-prima. Não o contrário. Ok, eu entendo a mudança interna, mas, sendo prático, o mundo não é um espelho perfeito. A gente pode se sentir pleno, mas ainda assim, enfrentar um chefe difícil, um problema financeiro, uma crise de saúde. A fonte aborda esse aparente conflito. Sim, e essa é uma preocupação muito legítima. O texto não propõe uma fantasia onde os problemas desaparecem, não é isso. A proposta é que a nossa relação com os problemas se transforma. Racional, nosso estado de ser. O mundo externo age como um eco. Mas espera aí, essa ideia de que o universo espelha nosso interior não pode levar a uma culpa meio tóxica? Se algo ruim acontece, a pessoa pensa, a culpa é minha vibração está errada. Isso não é um caminho perigoso? Com certeza é um risco e é uma má interpretação perigosa da ideia. O autor não fala em culpa, mas em responsabilidade e poder. Certo. Não se trata de se culpar pelo chefe difícil. Trata-se de reconhecer que, se a sua energia interna é de conflito, de medo, de vitimização, você tende a perceber e atrair mais situações que reforcem esse estado. Entendi. A mudança não é mágica. É que, ao mudar sua postura interna para uma de confiança e valor próprio, a sua forma de interagir com aquele chefe muda. Você pode impor limite que não impunha, pode começar a ver oportunidades de saída que não via. Suas escolhas deixam de ser reativas, desesperadas. E passam a ser intencionais, enraizadas nessa inteireza. O chefe pode não mudar, mas o seu lugar naquela dinâmica muda e, eventualmente, a dinâmica inteira se desfaz. Faz todo sentido. Então não é sobre apagar a realidade, mas sobre navegar por ela com um outro tipo de bússola. O texto descreve que essa confiança que emana disso não é algo barulhento, arrogante. Não mesmo. É uma presença silenciosa, magnética. As pessoas sentem, mesmo sem saber o que é. Exato. E ao fazer isso, a pessoa se torna o sinal que antes ela esperava receber do mundo. Ela para de procurar lá fora por provas de que é boa o suficiente, porque ela se torna a própria evidência. Ela é a evidência. E é nesse ponto, segundo o material, que as coisas começam a se alinhar de forma surpreendente. Oportunidades, encontros, ideias. As famosas sincronicidades começam a aparecer. Não porque foram caçadas, mas porque a resistência interna foi removida. É como sintonizar uma rádio. Perfeito! Você não força a música a vir, você ajusta o seu dial para a frequência certa e a música simplesmente chega. Entendi. Então a gente muda a nossa postura interna, o mundo externo começa a espelhar isso. Mas eu imagino que existe uma armadilha aí. Qual? A pessoa pode começar a agir como se e ficar ansiosa, olhando toda hora para o relógio, esperando o resultado aparecer. E aí? Já funcionou? Como a fonte lida com essa ansiedade da espera? Você tocou no ponto mais sutil e talvez o mais poderoso de todos. Isso nos leva ao elemento final do quebra-cabeça, a entrega ou o surrender. O dinheiro caia do céu. Certo. A fonte define a entrega de uma forma muito bonita, como uma confiança ativa no fluxo da vida. É o ato de fazer a sua parte, incorporar o estado, tomar a ação inspirada e depois soltar o apego ao resultado. Soltar o controle. Principalmente, soltar o controle sobre o como e o quando as coisas devem acontecer.
Essa necessidade de controlar tudo vem do medo. É a crença de que se a gente não forçar, se não manipular cada detalhe, nada vai acontecer. Mas isso é muito difícil. A gente vive numa cultura que valoriza o esforço, o controle, o planejamento. Soltar soa como desistir, como ser fraco. Uhum. Como é que se pratica essa confiança ativa sem sentir que você está simplesmente largando mão de tudo? A analogia que me vem à mente é a de remar um barco contra a correnteza versus velejar. Boa. Remar é o esforço, o controle, a força bruta. Você pode até se mover, mas gasta uma energia tremenda e vive tenso. Velejar é a entrega. Você não controla o vento, Claro. mas aprende a ajustar as velas para usar a força do vento a seu favor. Você ainda tem um destino, você ainda está ativo ajustando as velas, mas confia numa força maior, o vento, o fluxo da vida, para te levar. A entrega é esse ajuste de velas. Gostei muito da analogia. E quais são os benefícios práticos de aprender a velejar, em vez de ficar remando? O texto lista alguns que são transformadores. Primeiro, a libertação da tirania do tempo, daquela pressa ansiosa. Você faz o que tem que fazer hoje e confia no processo. Sei. Segundo, o silenciamento daquela conversa mental que não para, aquela que fica calculando, duvidando. Criando estratégias mirabolantes. Isso. Quando essa voz se acalma, abre-se espaço para a intuição, para a inspiração. E, por fim, um ponto fascinante. Você começa a perceber que muitos dos que pareciam desvios ou fracassos no caminho eram, na verdade, Realinhamentos. realinhamentos. Era o universo titilando de uma rota que não era ideal, mesmo que sua mente achasse que ela. Uau. E é crucial entender que esse é o maior ato de poder. É parar de vazar energia tentando convencer os outros, controlar as circunstâncias, forçar portas a se abrirem. Em vez disso, você usa toda essa energia para se manter firme na sua verdade interna, no seu estado de plenitude. E permitir que a vida se desdobre. E permite que a vida te surpreenda com caminhos que a sua mente limitada jamais poderia ter concebido. Então, para a gente amarrar tudo isso, a jornada que o material propõe é sair daquela armadilha, da perseguição, da incompletude, e descobrir que a plenitude que a gente tanto busca já é a nossa natureza essencial. O passo seguinte é praticar isso, agir a partir desse lugar, mesmo que a realidade externa ainda não tenha mudado. Certo. E, finalmente, o toque de mestre é a entrega, a confiança ativa de que, ao fazermos nossa parte interna, o universo cuida dos detalhes de uma forma muito mais inteligente do que a gente jamais conseguiria. Perfeito. A grande conclusão é que a transformação real não é sobre obter algo para preencher um vazio. É sobre ser e incorporar o estado que a gente achava que aquela coisa externa ia nos dar. O objetivo nunca foi a coisa. Nunca. O objetivo nunca foi 1 milhão na conta, o casamento perfeito, o cargo de diretor. O objetivo sempre foi o sentimento que a gente projetou nessas coisas. O sentimento de segurança, de amor, de valor. E a grande virada de chave, a grande libertação, é perceber que esse sentimento não é um prêmio no final da jornada. Ele é o ponto de partida. Ele é o ponto de partida. Ele já está acessível agora. É uma mudança total de paradigma. Total. E para fechar, o material deixa um pensamento final, quase um exercício prático. Ele sugere que a versão nossa, que já é tudo o que desejamos ser, confiante, em paz, realizada, não é uma fantasia distante. Ela já existe como uma possibilidade, uma frequência energética aqui e agora. E a pergunta que fica para nossa reflexão é: qual escolha, por menor que seja, eu posso fazer hoje na minha postura, na minha fala, numa pequena ação que me faria sentir e agir um pouquinho mais como essa versão de mim, mesmo sem nenhuma prova externa, só como um ato de fidelidade a essa versão que já existe dentro de nós?